Graça e paz, povo de Deus. Então, dia 31 de outubro é o dia que marca a Reforma Protestante, pois foi o dia em que Lutero cravou as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos rodar a vinheta e já vamos ao assunto. Pois bem, talvez você ouve falar que os evangélicos são protestantes, talvez você já ouviu falar na Reforma Protestante, já ouviu falar em Martinho Lutero, mas não sabe ainda, não entende muito bem o que significa isso, e é sobre isso que eu quero trazer para você nesse vídeo. Eu vejo e entendo que muitos cristãos ainda não se familiarizaram com esse assunto. Então é um assunto que eu acho importantíssimo para ser falado aqui. Então, se você quer entender mais sobre o assunto, fique até o final desse vídeo para você compreender. Quem sabe você já ouviu a seguinte afirmação: a Igreja Católica foi a primeira igreja, foi a igreja estabelecida por Jesus Cristo, então é a única igreja verdadeira. Eu já ouvi essa afirmação, já ouvi pessoas questionando sobre isso. Talvez você também já pensou isso ou já ouviu alguém falar isso, mas na verdade não é bem assim. Na verdade, não foi a Igreja Católica Apostólica Romana que foi instituída por Jesus Cristo quando ele andou aqui na terra, quando ele disse para Pedro e para os seus apóstolos que sobre essa pedra edificaria a sua igreja. Na verdade, a igreja que o Senhor Jesus Cristo edificou era uma igreja que seguia os seus ensinamentos, que andava nos preceitos divinos e que tinha a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, como acima da igreja. Acontece que até por volta do ano 297 depois de Cristo, a igreja ainda estava mantendo os ensinamentos de Jesus Cristo, estava mantendo a verdadeira palavra de Deus. Nesse período a igreja foi muito perseguida, os cristãos foram mortos pelos imperadores romanos da época que não aceitavam o cristianismo. Mas por volta dos anos 300, quando Constantino assume o Império Romano e ele se converte ao cristianismo, o que deveria ser, parecia ser o triunfo da igreja, acabou trazendo a decadência da igreja. Por quê? Porque começaram a se infiltrar na igreja pessoas que se diziam cristãos, mas na verdade estavam trazendo costumes alheios à palavra de Deus para dentro da igreja. E a igreja passou a fazer parte do Estado. O Estado, o Império, que até então era contra o cristianismo, passou então a reconhecer o cristianismo como a religião oficial do Império. Isso na época do imperador Constantino. E foram surgindo na igreja, então a igreja já não era mais a igreja de Jerusalém, a igreja de Roma. Foram surgindo então várias heresias dentro da igreja. São várias mesmo, muitas. E eu anotei algumas aqui, apenas algumas eu quero citar para vocês, só para vocês ter alguma noção sobre esse tema, porque não dá para falar de todas, né? Por exemplo, no ano 400, começaram-se então as orações pelos mortos e o sinal da cruz feito no ar. No ano 600, o latim passa a ser usado como a língua oficial das celebrações litúrgicas. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e alguns poucos textos em aramaico. Depois veio o Novo Testamento, que foi escrito em grego. E o Antigo Testamento também foi traduzido para grego, chamado a Septuaginta, né? Porque foi uma Bíblia do Antigo Testamento traduzida
por 72 homens ou 72 pessoas, chamada de Septuaginta. Mas agora a Igreja Católica, ela traduz a Bíblia toda para o latim, chamada de Vulgata Latina. E a Bíblia traduzida em latim, não era todas as pessoas que tinham acesso à Bíblia. Ou seja, somente os comandantes, vamos dizer assim, os bispos e o Papa, que tinha autoridade, que tinha autonomia para ler a Bíblia, para explicar a Bíblia, mas eles explicavam, ensinavam da maneira que eles entendiam, que eles queriam que fosse. E mais, muitas doutrinas que foram implantadas na Igreja Católica são doutrinas antibíblicas. Por que isso acontece? Porque a Igreja Católica entende que a Igreja está acima da Bíblia. Eles alegam que a Bíblia foi instituída pela Igreja e não a Igreja pela Bíblia. Então eles acham que a Igreja tem poder, o Papa, na verdade, tem um poder soberano acima da palavra de Deus, acima da Bíblia Sagrada. Então ele tem poder para decidir, ele tem poder para implantar outras doutrinas, ele tem poder para perdoar pecados. Essa é a visão da Igreja Católica. Enquanto a visão dos protestantes, a palavra de Deus está acima da Igreja, porque a Igreja foi estabelecida sob a palavra de Jesus Cristo. Então, começou a haver essa diferença. E aí começa a surgir outras doutrinas, outras regras absurdas, como as indulgências. A igreja pregava que as pessoas, para ter o perdão dos seus pecados, não era tão somente pela graça de Deus, não era tão somente pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, mas era preciso pagar indulgências para a Igreja Católica. Antes de começar a doutrina da indulgência, começou a doutrina do purgatório, onde eles pregam que as pessoas, quando morrem, precisam passar pelo fogo do purgatório para ser purificado, para então depois seguir para o céu. Essa doutrina, irmãos, ela invalida o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque Cristo se sacrificou por nós. A obra de Cristo não é pela metade, a obra de Cristo foi completa na cruz do Calvário, para nos garantir a salvação. Então, tão somente nós, acreditando em Cristo como Salvador, a graça de Cristo nos purifica do pecado. Não há necessidade de passarmos pelo purgatório para ser purificado, mas a Igreja Católica prega isso. Então, irmãos, através de essas e outras coisas, começou a surgir, então, a reforma. A pré-reforma, primeiro, porque já havia alguns antes de Lutero que reconheciam que algo estava errado. Mas Martinho Lutero, então, era um homem que se dedicou aos estudos bíblicos. Estudou, foi por um período monge, ficou no mosteiro um tempo, e ali ele foi estudando a Bíblia, foi entendendo as doutrinas da Igreja Católica, e teve acesso à leitura da Bíblia. E ele pôde compreender que algo estava errado. Ele não conseguia concordar e aceitar com essas doutrinas da igreja de que alguém tinha que pagar para ser salvo. E mais, os familiares dos mortos deveriam pagar, deveriam depositar uma moeda nos cofres da igreja, e cada moeda que caía no cofre era uma alma que saía do purgatório. Ou seja, aquela alma, então, a partir do momento que algum familiar pagasse, já não precisaria mais ela sofrer ali no purgatório para ser purificada, porque o dinheiro pagava, a moeda pagava. Então Martinho Lutero começou a observar isso e começou a ter revolta, porque ele via que algo estava errado, até que um dia, ele lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, onde diz que o justo viverá da fé. Aquilo ali, então, foi para ele
uma demonstração. Aquilo que ele já desconfiava que estava errado, ele teve certeza que não era pagando que alguém ia se tornar justificado, ia se tornar justo, justificado por Jesus Cristo, mas sim pela fé em Jesus Cristo. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, então, decide escrever 95 teses. Teses essas que iam ao contrário do que a Igreja Católica pregava. Afinal, ele escreveu essas teses justamente para combater a doutrina que era pregada pela Igreja Católica. Ele não foi totalmente contra a Igreja, até porque em algumas das suas teses ele ainda defendia a autoridade do Papa. Ele ainda defendia que o Papa tinha autoridade, tinha poder para perdoar. Mas ele combatia principalmente as indulgências e combatia principalmente a doutrina do purgatório. Não diretamente a doutrina do purgatório, mas essa coisa de que deveriam pagar para as almas sair do purgatório. Eu separei apenas 4 teses aqui para apresentar para vocês, porque não dá para apresentar as 95, mas somente para a gente ter uma noção do que seriam essas teses. Então, como aparece aí na tela para vocês, a tese de número 6 dizia assim: o Papa não pode perdoar a dívida se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então o faz nos casos que lhe foram reservados. Então ele dizia que o Papa só poderia confirmar o perdão que já teria sido dado por Deus. O Papa só fazia confirmar, mas ele não poderia perdoar por si só. Outra tese que eu achei interessante é a 21ª, que dizia assim: erram apregoadores de indulgências ao afirmarem ser um homem perdoado de todas as penas e salvo mediante indulgência do Papa. Então aqui ele já começa a combater as indulgências, dizendo que aqueles que apregoavam isso estavam errados. Vejamos também a 27ª tese. Pregam futilidades humanas. Quantos alegam que no momento em que a moeda soa, ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Então ele combate, essa tese dele combate a tese de que quando a moeda caía na caixa ou nos cofres da igreja, então a alma seria liberta do purgatório. A tese 28ª diz assim: certo é que no momento em que a moeda soa na caixa, vem lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da igreja tão só corresponde à vontade e ao agrado de Deus. Ou seja, ele está dizendo que essa coisa do dinheiro pagar a salvação, na verdade, ele estava apenas trazendo lucro para a igreja. Porque, na verdade, a salvação não depende do dinheiro, mas depende da fé em Jesus Cristo. Então, dia 31 de outubro passou a ser um marco para a reforma protestante. Porque a partir dessas teses, Martinho Lutero começa um movimento de reforma. Porque quando ele coloca essas teses ali na porta da igreja de Wittenberg, alguns estudantes que eram alunos dele pegaram essas teses e imprimiram, começaram a distribuir. De maneira que essas teses foram distribuídas e começou a gerar uma revolução, uma reforma. Na verdade, a ideia dele não era dividir a igreja, mas a ideia dele era fazer com que a igreja mudasse de postura. Mas resultou, na verdade, na divisão, porque a igreja não aceitou. Mais adiante ele vai traduzir pela primeira vez a Bíblia, traduzir a Bíblia do latim para o alemão. A primeira vez que a Bíblia foi traduzida para um outro idioma, além do latim, foi traduzido para o alemão. Depois foi traduzido em francês, em inglês e outros idiomas mais. E as pessoas então começam a ter acesso à Bíblia.
Aquilo que era pregado pela igreja, de que somente os bispos, os padres, os papas poderiam ter acesso à Bíblia, agora as pessoas começam a ter acesso à Bíblia. E como o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então as pessoas começam a conhecer a verdade, começam a se libertar daquelas doutrinas antibíblicas que eram ensinadas e que são ensinadas, algumas delas, até hoje pela Igreja Católica. Então por aí vejamos que não é a Igreja Católica que é a principal, que é a igreja que foi instituída por Cristo, porque ela se corrompeu. A igreja verdadeira é aquela que segue a palavra de Deus, aquela que tem a Bíblia Sagrada como a sua única regra de fé, que é a sola Escritura, né? A Bíblia como a única Escritura, somente ela, a Escritura para a vida cristã. E então, por causa disso, Lutero é excomungado, é considerado herege pela igreja. Então inicia-se uma nova linha de pensamento cristão. E aí dali veio originar a igreja luterana, depois surgiram outros reformadores, surgiram outras igrejas, como João Calvino, que instituiu a igreja presbiteriana, e assim por diante foram surgindo. E até hoje, né, muitas igrejas têm surgido. Muitas igrejas, muitas denominações têm surgido, justamente por isso, porque às vezes as pessoas não entram num acordo sobre o que está escrito na Bíblia Sagrada. Às vezes tem interpretações divergentes e acaba acontecendo isso. E o problema, o perigo, é que nós vemos que nos dias de hoje, igrejas que são ditas igrejas protestantes, como neopentecostais e outras, que vem trazendo algumas dessas práticas, ou práticas semelhantes a essas, que já foram combatidas no passado. Como essa questão de ter que pagar por algo, pela graça de Deus. Irmãos, nós não temos que pagar nada. Nós não temos que pagar nenhum preço, porque o preço Jesus pagou, e foi o preço de sangue. Então nós não temos que pagar mais nada para receber nada da mão de Deus. O que o Senhor nos dá é pela sua graça. Porque se nós tivéssemos que pagar, irmãos, nós nunca conseguiríamos pagar. Nem o perdão dos pecados, nem nenhuma bênção, nenhum milagre. Mas tudo o Senhor nos concede de graça, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia para conosco. Que possamos então refletir sobre isso e saber que o Senhor Jesus nos salva mediante a fé e a sua graça infinita. Que Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, porque virão outros vídeos sobre esse tema, que é um tema muito amplo. Não tem como detalhar. Isso aqui foi, né, um resumo da Reforma Protestante, mas tem muita coisa que não dá para detalhar em apenas um vídeo. E virão outros vídeos nesse sentido. Então, se você gostou, já fica inscrito no canal, já deixa o sininho ativado e pode também deixar o seu joinha, porque assim você vai estar demonstrando para o YouTube que o conteúdo é importante, é relevante. Deus abençoe, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.